pessoal, tudo bem? Pessoal que tá em casa, tô chegando, tô na área, verbo neles, é nóis! Vamos lá, é no pique no talento, vamos galera! Acorda! Uhul! É isso aí, vamos lá! E agora a gente vai fazer que nem nós fizemos na aula anterior, nós vamos fazer uma mini revisãozinha para que vocês tirem algumas dúvidas para depois a gente ir para as questões propriamente ditas. Combinado? Tá combinado. Comigo mesmo, porque ninguém respondeu. Mas então vamos lá. Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho de recursos? Quando a gente fala de recursos, nós temos o juízo de admissibilidade. Lembra disso? Nós temos o juízo de admissibilidade recursal. Dentro do juízo de admissibilidade recursal, nós temos algumas coisas em específico. Então, o que a gente tem? A gente tem, a questão do cabimento do recurso, tá? 2, a gente tem a questão da tempestividade. 3, a gente tem qual a outra questão do preparo. A gente falou ontem um pouquinho disso, lembra disso? 4, o que a gente tem no 4? A questão da representação processual. E 5, a gente tem também uma outra questão, que é a questão da legitimidade e o interesse para recorrer. Ok? Legitimidade e interesse. Então, o juízo de admissibilidade recursal, sejam requisitos extrínsecos ou intrínsecos, porque aqui não vai fazer diferença para a prova da FGV, nós temos então, dentro do juízo de admissibilidade, esse principal requisito que é do cabimento do recurso. Capite? Então tá. O que significa isso? Significa que cada recurso é cabível de acordo com o ato jurisdicional a ser impugnado pelas partes, ok? Então vamos lá. Quais são os recursos trabalhistas no que tange ao cabimento? Então, no que tange ao cabimento, nós temos, em primeiro lugar, segundo o artigo 894 ali da CLT, né? Nós temos, em primeiro lugar, a questão dos embargos. Embargos no sentido lato sensu, porque nós temos embargos ao TST e nós temos embargos de declaração. Outra coisa, né, que nós temos ali, diz a CLT, nós temos também, além dos embargos, nós temos os agravos. No caso da Justiça do Trabalho, nós temos agravo interno, nós temos agravo de petição e nós temos agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, tá? Bom, além dos agravos, nós temos o recurso ordinário e o recurso de revista. Recurso ordinário cabível da sentença e recurso ordinário também cabível em um dissídio individual que comece com competência originária do tribunal. Então, vai caber recurso ordinário daquelas situações em que houver competência originária do tribunal. Maravilha. E o recurso de revista, que só cabe em dissídio individual, tá? Bom, agora a gente olhando isso daqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer efetivamente azul hoje. A gente tem que fazer um paralelo de cabimento, tá? Então olha para cá. Vamos começar aqui, ó, na questão dos agravos, viu? Mais forte, mais bonito e colorido, azul, tá? Então olha aqui, ó, agravos, agravo de petição. Agravo de petição é o recurso cabível das decisões do juiz de primeiro grau aonde? Na fase de execução. Então, juízo de primeiro grau, na fase de execução, o recurso cabível se chama agravo de petição, tá?
Agravo de instrumento, ao contrário do que acontece no processo civil, e nós falávamos anteriormente, o agravo de instrumento, ele não cabe das decisões interlocutórias. No processo do trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, salvo nos casos da súmula 214 do TST. Entretanto, se for uma decisão interlocutória proferida em tutela provisória de urgência, o recurso cabível será o mandado de segurança. É isso aí, tá? Então, para que serve o agravo de instrumento? Bota aí, por isso botei azul. Ele é o recurso Viagra. Por que Viagra? Porque o agravo de instrumento serve para subir aquilo que não sobe de jeito nenhum. Então, horrível, se trancou um recurso, bateu na trave e não sobe, Viagra neles, ou melhor, verbo neles, ou melhor, agravo de instrumento neles. Então, se alguém daqui, pelo amor da vaca Jersey, me botar que o agravo de instrumento cabe de decisão interlocutória no processo do trabalho interno, filho, tá? Muda de profissão, vai fazer outra coisa mais interessante, turismo, enfermagem, medicina, porque pro direito tu não serve, tá? Então, decisões interlocutórias são recorríveis? Não, aprenderam, ó. Só falar besteira, aprenderam. Então, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, salvo os casos da súmula 214, e se for tutela provisória, cabe mandado de segurança. E o agravo de instrumento, então, por sua vez, ele serve para quê? Para destrancar um recurso. Então, assim, ó, o juiz deu a sentença, certo? Eu entro com o recurso ordinário dessa sentença do juiz. Só que esse recurso ordinário barra no juízo de admissibilidade, ou seja, ele trancou no juízo de admissibilidade. Para eu destrancar esse recurso ordinário, para ele poder subir para o tribunal, eu tenho que Viagra neles, eu tenho que entrar com agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento, ele serve para destrancar e fazer subir um recurso. Todo mundo entendeu isso aqui? Tá. Aí vem os detalhes, tá? Esse agravo de instrumento, ele serve para destrancar recurso ordinário, ele serve para destrancar recurso de revista, né? E como é que vai ser efetivamente o preparo desse agravo de instrumento? Eu vou sempre recolher o patamar de 50% do valor do recurso que eu quero fazer subir. Se eu quero fazer subir um recurso ordinário, é 50% do valor do recurso ordinário. Se eu quero fazer subir um recurso de revista, é 50% do valor do recurso de revista, tá? Então, o preparo dele é sempre 50% do quê? Do valor do recurso que eu quero destrancar. O agravo interno, esse aqui, ele é utilizado para se recorrer de decisões prolatadas no segundo grau de jurisdição. Mas que tipo de decisão? Decisão monocrática, quando o relator de um determinado processo dá uma decisão monocraticamente, quer dizer sozinho, e é monocrática, não é monocromática, tá? É decisão monocrática. Então, das decisões monocráticas proferidas no segundo grau, cabe agravo interno. Então, os agravos no processo do trabalho são esses aqui, o interno de petição e de instrumento. Interno de decisões monocráticas proferidas no segundo grau. De petição do juiz de primeiro grau proferidas apenas na fase de execução. E o agravo de instrumento serve para destrancar o recurso que bateu na trave, o recurso que não subiu. E aí se usa o agravo de instrumento. Foi aí? Então tá, ainda sobre o cabimento. Reitero a vocês que existem processos que são da competência originária do tribunal.
Então, mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar, são todas ações de competência originária do tribunal. Dissídio coletivo, isso significa que eu estou distribuindo a ação aonde? No tribunal. Não estou indo na vara, eu vou direto no tribunal. Quando isso acontece, então, da decisão que julga esta ação específica de competência originária do tribunal, cabe recurso ordinário. Então, eu tenho que ver onde é que foi proferida essa sentença, essa decisão. Se foi no primeiro grau de jurisdição ou se foi lá em cima, num grau de competência originária do tribunal. Tranquilo? Até agora tá indo, né? Agora, embargos de declaração. E aqui vem o erro principal de quem adora processo civil, que é o seguinte. Achei. Que é o seguinte, tá? Colegas, os embargos de declaração, eles, no processo do trabalho, estão lá no artigo 897A maiúsculo da CLT, tá? Previsão legal. E diz lá que é utilizado quando houver omissão, quando houver erro material e quando houver contradição. Ou seja, observação, de observação, obscuridade não é tema de embargos de declaração no processo do trabalho por falta de previsão legal, tá? Então, não tem obscuridade no processo do trabalho. Particularidades desse embargos de declaração na Justiça do Trabalho. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, filhote, tá? Olha pra essa coisa feia de pozinho de hoje aqui, certo? Cheia das bolinhas. Fashion. Então, olha só. É o seguinte. Se esses embargos de declaração forem recebidos no efeito modificativo, ou seja, ao suprir a omissão, o erro material ou a contradição, houve modificação da decisão, aí, obrigatoriamente, será aberto o prazo para a parte contrária apresentar contrarrazões. Então, existe no processo do trabalho contrarrazões de embargos de declaração no prazo de 5 dias. Tá? Contagem de prazo processual no processo do trabalho pós-reforma trabalhista, artigo 775, o que diz? Em dias úteis. Tranquilo? Tá? Então, efeito modificativo, eu tenho prazo de 5 dias, quando tenho esses embargos de declaração. E tem uma outra particularidade que eu chamo a atenção de vocês, esses embargos de declaração. Então, abre lá teu Vadecois aí, ó, no artigo 897A maiúsculo, e olha só, tá? Os embargos de declaração, além desse efeito modificativo, eles possuem efeito interruptivo. Ou seja, embargos de declaração não têm efeito suspensivo. O nome do efeito é interruptivo. Não pode confundir as coisas, tá? Se botar lá na questão que tem efeito suspensivo, errou. Porque o nome do efeito é interruptivo. Porque é assim que está no artigo. Então, olha lá, certo? Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a assinatura. Então, qual é a regra? A regra é efeito interruptivo.
qual é a exceção? A exceção à regra são 3 aqui. Quando? Quais são as exceções? Acabamos de falar. Quando for intempestivo, os embargos de declaração. Quando não houver representação processual, ou seja, falta de procuração, tá? E por fim, ainda, a exceção à regra da interrupção, qual é? Por último ali, falta de assinatura. Falta de assinatura na peça recursal, tá? Então, efetivamente, isso é o que se tem sobre embargos de declaração, ok? Nos embargos ao TST, a gente já falou aqui, e ontem, inclusive, nós fizemos uma diferença entre o procedimento de um dissídio individual e de um dissídio coletivo. Lembra? Então, olha só, os embargos ao TST são embargos que vão para onde? Para o TST, lá em cima, tá? Então, aqui, se for um dissídio individual, o processo nasce na vara. A vara do trabalho profere uma sentença. Da sentença eu recorro através de um recurso ordinário. Desse recurso ordinário é julgado, nós temos um acórdão. Se é recurso em dissídio individual, cabe recurso de revista. Esse recurso de revista é julgado. Nós temos outro acórdão. Esse acórdão aqui poderá ser julgado pela seção de dissídios individual do TST quando? O que tem que acontecer aqui para que haja o julgamento da seção de dissídios individual do TST? Quando esse acórdão proferido no recurso de revista, quando uma das turmas do TST tiver um entendimento diferente de outra turma. Então eu tenho confusão jurisprudencial sobre aquele tema daquelas turmas do TST. Nesse sentido, vai caber embargos para a seção de dissídios individual lá em cima. Mas só se houver o quê? Divergência de entendimento entre turmas diferentes do TST. Tá? Então, isso no dissídio individual. Mas e se for no dissídio coletivo? Se for no dissídio coletivo, o processo não nasce na vara, ele nasce no próprio tribunal. O tribunal, quando julga o dissídio coletivo, ele dá uma sentença normativa. Desta sentença normativa cabe recurso ordinário, porque foi competência originária do tribunal. Então, cabe RO. Esse RO vai ser julgado. Nós teremos um acórdão desse RO. Se neste acórdão desse RO eu descubro que há divergência de entendimento sobre aquela matéria dentro de uma mesma turma do TST, vai caber recurso, embargos ao TST da seção de dissídios coletivos. Então, enquanto no dissídio individual a divergência de entendimento entre turmas diferentes, no dissídio coletivo a divergência de entendimento é de posicionamento de uma mesma turma. É o voto divergente dentro de uma mesma turma, tá? Então é aí que cabem esses embargos ao TST. Agora olha só, quanto ao recurso de revista, esse aqui, eu chamo a atenção àquilo que agora com a reforma trabalhista
nós temos a tal de o quê? No recurso de revista que é diferente. O que é diferente no recurso de revista? Que eu falei até para vocês que era esotérico. Transcendência. Tá? Cuidado, porque aqui quem não entender vai se ferrar. Porque existe agora um requisito de admissibilidade do recurso de revista, que é a transcendência do recurso de revista. Esta transcendência pode ser social, pode ser política, econômica ou jurídica, tá? Então, nós temos aqui no recurso de revista essa coisa meio esotérica que chamaram de transcendência. Tranquilo? Tá? E mais, tem uma outra situação que também já foi trazida aos colegas, mas que não custa nada relembrar, tá? Que há uma nova redação desse artigo do 896, que trouxe todas essas modificações, né, do recurso de revista. Então, assim, na peça recursal do recurso de revista, se antes houve embargos de declaração, eu tenho que transcrever na peça recursal do recurso de revista o trecho dos embargos de declaração que foram julgados, tá? Então, assim, ó, no caso de se suscitar preliminar de nulidade do julgado. Então, eu tenho que botar o trecho dos embargos declaratórios e mais, além do trecho dos embargos declaratórios, o trecho da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, tá? Então, é outro requisito de admissibilidade para o recurso de revista, além da transcendência, certo? Tá? Então, aqui, ó, sobre recursos, o que a gente tem bem rapidamente, né, de flash, né, é isso aqui, tá? Para vocês darem uma olhada e conseguirem entender o cabimento do recurso. Falamos também na questão do preparo que existe uma situação peculiar do preparo no processo trabalhista, que o preparo ele é custas mais depósito recursal. Com a reforma trabalhista, para quem que é isso mesmo? Porque o preparo na Justiça do Trabalho, ele é diferente para o empregado e diferente para a empresa. Para o empregado, se ele tiver benefício da justiça gratuita, a isenção de preparo. Mas se ele não tem o benefício, ele terá que pagar custas. Para a reclamada, o preparo é custas mais depósito recursal. Ok? Então tá. O que tem de diferente aqui? Né? Nós temos aqui, em específico, de diferente a questão do depósito recursal do artigo 899, parágrafos 9º, 10º e 11º, tá? Então, olha lá, parágrafo 9º do 899. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade. Então, existem só do depósito recursal. Veja, não é custas, é só depósito recursal. Então, quem é que tem, vamos deixar bem claro aqui, depósito recursal. Quem é que pode pagar este depósito recursal pela metade e quem é que tem isenção de depósito recursal? Quem é que paga pela metade o depósito recursal? Vamos lá. Olha lá. Pela metade, então, entidades sem fins lucrativos. Então, entidades sem fins lucrativos. Quem mais? Empregador doméstico. Quem mais? MEI, microempreendedor individual. Quem mais? EPP, empresa de pequeno porte. E quem mais?
microempresa, tá? E quem é que tem isenção? Beneficiário da justiça gratuita. Quem mais? Entidades filantrópicas. E quem mais? Empresa em recuperação judicial. Tá? Pergunta, cadê a massa falida? Tá? Massa falida não tá aqui. Nem a massa falida, nem a empresa em liquidação. Então, tanto a massa falida quanto a empresa em recuperação judicial, elas têm isenção. Só que o fundamento legal para a massa falida ser isenta de preparo é a súmula 86 do TST. Tá? E a empresa em recuperação judicial tá ali, mas e a empresa em liquidação? A mesma súmula 86 vai dizer que a empresa em liquidação recolhe preparo. Certo? Então, era o que tínhamos para falar assim, ó, rapidamente sobre recurso. Porque não é o foco da aula a gente fazer revisão, né? Mas era necessário dar uns pitaquinhos sobre as matérias, tá? Bom, vamos então começar a olhar as questões de hoje. Então, olha lá. A Jéssica trabalhou na sociedade empresária Móveis Perfeitos Limitada por 4 anos, quando foi dispensada sem justa causa e sem receber as verbas resilitórias. Em razão disso, ajuizou uma reclamação trabalhista pelo rito ordinário, postulando os direitos relativos à sua saída, além de horas extras, equiparação salarial, adicional de salubridade, indenização, pediu o diabo a 4, tá? Na audiência, após feito o pregão, o que é o pregão? O que é o pregão? Peguei um prego gigante, enfiei na parede da Jéssica lá. Quando chama as pessoas. Da onde vem isso? Vem de apregoar, tá? Apregoar quer dizer chamar as pessoas para a sala de audiência. Então, assim, na audiência designada, feito o pregão, a sociedade empresária informou e comprovou documentalmente que conseguiria no mês anterior a sua recuperação judicial, né? Motivo pelo qual requereu a suspensão da reclamação trabalhista por 180 dias, conforme previsto em lei, sob pena de prosseguimento, acarretar a nulidade do feito. Bom, então olha só. Diante dessa situação concreta, nos termos da legislação, assinale a alternativa correta. A sociedade empresária está correta, porque em havendo concessão de recuperação judicial, a lei determina a suspensão de todas as suas ações na recuperação judicial. Aí vocês vejam que está aliando o quê? Está aliando o processo do trabalho com o direito empresarial. Tá? Então, olha só isso daí, tá? A B, a lei não traz nenhuma previsão a respeito. Daí porque ficará a critério do prudente arbítrio do juiz deferir a suspensão do processo. E aí? C. A sociedade empresária está equivocada, pois a suspensão da reclamação trabalhista somente ocorreria na fase executória, o que não é o caso. O juiz do trabalho, tendo sido deferida a recuperação judicial, deve suspender o processo, declarar a sua incompetência e enviar os autos à Justiça Estadual. E aí? Bom, primeira coisa, isso só iria acontecer se fosse caso de falência. Aí sim, vai lá, né, para a Justiça Estadual para se resolver tudo lá na falência, tá? Agora, aqui, neste caso,
nós temos um processo de conhecimento que está tramitando, tá? Então ainda não está na fase executiva, e a Jéssica trabalhou então nessa empresa que comprovou documentalmente que no mês anterior já estava em recuperação judicial. A pergunta é: eu posso suspender um processo trabalhista porque a empresa entrou em recuperação judicial? Veja que a pergunta não é nem de processo do trabalho, a pergunta é empresarial, mas está dentro de processo de trabalho. E aí, o que vocês acham aqui? Não é súmula. O que diz a questão? Diante da situação concreta dos termos da legislação em vigor. Então, não é súmula. Legislação. Não foi tu. Tá? Então, assim, e aí? Então, se é termos da legislação, não é súmula. Tá? Então, como é que se resolve isso? Tá, mas ninguém sabe por quê, né? É que eu acho que tem que estar apurado, né? O dia tem para ser uma empresa em recuperação. Tá, então vamos resolver a situação. Quando nós temos uma massa falida, aí sim, o crédito tem que ser habilitado lá na falência. Quando está em recuperação judicial, eu apenas informo lá na recuperação judicial a existência do crédito para se prover o pagamento. Mas a existência de um processo de recuperação judicial não ocorre durante a fase do processo de conhecimento trabalhista. Então depende do quê? Da fase em que estiver o processo trabalhista. Se estiver o processo trabalhista na fase executória, aí sim, há a suspensão. Agora, se está apenas na fase de conhecimento, para a gente ver quem é que tem razão, se é o reclamante, se é a reclamada, não existe a suspensão. Lei 11.101 de 2005, fundamentação legal, lá na Lei de Falências e Recuperação Judicial. Que coisa, porque nessa primeira fase é para a gente ter uma noção geral do direito. Na segunda fase, sim, aí é específico e direcionado, né, colegas? Mas na primeira é assim que funciona. Tá? Onde é que tá o negócio? E a pessoa se perde, e é coisa pra cá, e é coisa pra lá. Certo? Olha aí. Certo? Então tá. Próxima. Em sede de reclamações trabalhistas, 2 sociedades empresárias foram condenadas em primeira instância. Se foi condenada em primeira instância, está na fase de conhecimento ou terminou a fase de conhecimento? Terminou. A massa falida da Calçados Soladura e a Instituto de Seguros Privados do Brasil, Sociedade Empresária em Liquidação Extrajudicial, acerca do depósito recursal, na qualidade de advogado das empresas. O que eu tenho que sublinhar aqui? Eu tenho que sublinhar que nós temos a massa falida da Calçados Soladura e que eu tenho um tal de Institutos de Seguros Privados do Brasil, que é uma sociedade empresária em liquidação extrajudicial. Então eu tenho 2 coisas aqui. Eu tenho uma massa falida e uma empresa que está em liquidação. Adivinha o que eles vão perguntar? Depósito recursal. Tá? Então, acerca do depósito recursal, na qualidade de advogado das 2 empresas, o que você tem que fazer? Então, olha só. Deixar de recolher o depósito recursal e custas nos 2 casos? Porque massa falida e empresa em liquidação é tudo a mesma coisa? Já que se trata de massa falida e empresa em liquidação?
Deixar de recolher o depósito recursal e as custas no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação? Recolher nos dois casos o depósito recursal e as custas sob pena de deserção? Deixar de recolher o depósito recursal no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial e as custas para a massa falida. Qual a resposta disto aqui? Súmula 86, a gente acabou de falar nela. E aí? Então quer dizer que para vocês massa falida paga custas, é? É isso? Massa falida para vocês paga custa? Vocês falaram D. D de doido, tá? Não. Massa falida é isenta de preparo, a gente acabou de falar. Isenção de preparo. Se é isenta de preparo, como é que vocês querem pagar custa para massa falida? O preparo não é uma coisa só. O que o preparo é, filhotes? Custas e depósito recursal. Tá desenhado lá. Para não errar essa aqui, vocês vão desenhar. Ah, vão encher o saco. Vão desenhar mesmo. Vocês vão fazer exatamente esse esquema aqui. Vocês têm que lembrar que o depósito da empresa é custas mais, né? O preparo da empresa é custas mais depósito recursal. Vocês não podem esquecer que as duas coisas. E que a massa falida, ela é isenta de preparo. Se ela é isenta de preparo, ela é isenta de custas e de depósito recursal. Ela é isenta das duas coisas. Mas vocês estão entendendo os motivos? Hello, mortals. Let's go acordar. A outra comeu tanta pipoca lá que sucumbiu ao sono. Vamos lá, tá no final. Vamos lá, vale a pena acordar. E aí, o que vocês acham? Qual é a resposta aí? D de baixinho. Quase que saiu uma outra coisa ali. Mas é B de baixinho, né? Deixar de recolher o depósito recursal e as custas, no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial, tá? Então, olha só, isso, veja bem, a resposta disso aí está onde? Súmula do TST. Então, o cara tem que ter um entendimento, um conhecimento das súmulas do TST, tá? Pra cá. Olha essa agora. Agora é o seguinte. Em reclamação trabalhista, na fase de execução. Então, sublinha na questão fase de execução. O juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação. Determinação esta que foi cumprida pelo exequente em fevereiro de 2018. Então, olha só, o calculista do juízo, em vez de botar o contador, não, é o calculista do juízo, analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas. E o juiz homologou os cálculos ofertados e determinou a citação do executado para o pagamento em 48 horas sob pena de execução. Tá? Então, isso aqui é execução trabalhista. Colegas, a execução trabalhista, ela possui duas fases distintas. Tem uma fase que é a chamada fase de liquidação e tem outra fase específica que é a fase de execução. O que é liquidar a sentença trabalhista? Liquidar a sentença trabalhista significa atribuir valores à sentença, tá? Então, olha só. Vamos lá, sem desespero, vamos lá. Saiu a sentença aqui, ok? Sentença trabalhista. Primeiro, eu vou promover a fase de liquidação.
liquidação. Como é que eu promovo a liquidação da sentença? Ou por cálculos, ou por artigos, ou por arbitramento. Então, olha lá, por cálculos, tem que apresentar um cálculo aritmético. Por artigos, significa, o que é essa por artigos? Quando há fato novo. E por arbitramento, quando se nomeia um árbitro, ou seja, um perito para fazer o cálculo. O calculista. Seja como for, nós vamos ter aqui, então, um cálculo apresentado, tá? Então, vamos olhando ali para a questão, olha lá. Em reclamação trabalhista, na fase de execução, o juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação. Sublinha lá, cálculos de liquidação. Então, de que fase está se falando se ele tem que apresentar cálculos de liquidação? Desta fase que a gente está mostrando aqui, da liquidação da sentença. Então, tinha que apresentar os cálculos, então aqui apresenta o cálculo de liquidação. Quer dizer, qual é o valor daquela dívida, daquela sentença, tá? Apresentou o cálculo de liquidação e esses cálculos são homologados pelo juiz. Não é isso que está escrito ali? O cálculo foi homologado pelo juiz? Foi, tá? Então, o juiz analisou as contas, entendeu que estavam corretas, né? Homologou os cálculos e aí determinou a citação do executado para o pagamento em 48 horas. Tá? Ele podia ter feito isso? Não. O que ele tinha que ter feito aqui? É isso. Bah, guria, tu tá ótimo, hein? Amei tu. Bah, coração, assim, milhões de coração pra tu. Ele podia ter homologado isso aqui? Não. O que esse juiz tanso, tabacudo, trouxa aqui tinha que ter feito? O juiz tanso, tabacudo não podia homologar o cálculo. O juiz tinha que fazer o quê? Abrir vista às partes. Então, tinha que abrir vista às partes para que elas se manifestassem e apresentassem isso aí, as suas impugnação. Tá? Antes era 10 sucessivo. Então, esta impugnação apresentada no prazo de 8 dias, prazo comum. Aí o juiz analisa essas impugnações e aí sim o juiz homologa o cálculo, tá? Então o passo a passo aqui é a homologação do cálculo. Após isso, aí sim, então até aqui nós temos uma fase da execução, que é a primeira fase da execução, que eu vou chamar de fase de liquidação. Ok? A partir daqui, aí o juiz, olha, homologado o cálculo, então, depois que foi dado vista às partes, é que aí o juiz manda citar o devedor, para que no prazo de 48 horas, ele efetivamente faça uma das alternativas, que é pagar, que é garantir o juízo, nomear bens a penhora ou não fazer nada. Devedor que faz nada e depois descansa, fica inerte, tá? Então, citou, se o devedor citado regularmente garantir o juízo, somente se garantir o juízo, nós teremos aí então o quê? A possibilidade de no prazo de 5 dias o devedor apresentar a sua defesa na execução, e a defesa do devedor na execução se chama embargos à execução.
Então, embargos de execução não é recurso, né? Pelo amor de Deus. Embargos de execução é a defesa do devedor na fase de execução. Então, dali até ali é a primeira fase, né? E a segunda fase da execução começa com a citação do executado, aqui, então, até o fim. Aqui nós teremos a segunda fase da execução. Então, de tudo isso, bora olhar agora a nossa questão. Em reclamação trabalhista, na fase de execução, o juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação. Determinação esta que foi cumprida pelo exequente em fevereiro de 2018. Então, o calculista do juízo analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas, pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados e determinou a citação do executado para pagamento em 48 horas sob pena de execução. Considerando a narrativa apresentada e os termos da CLT, ou seja, não quer saber de súmula nem de jurisprudência, quer saber de CLT. O que aconteceu? Agiu corretamente o juiz? Porque as contas foram atestadas pelo calculista como corretas? Não. Equivocou-se o magistrado? Porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos ao executado? Uma vez que o juiz do trabalho tem amplo poder de direção e controle do processo, sua decisão está amparada na norma cogente. Jesus? D. O juiz tem faculdade de abrir vista ao executado por 10 dias, mas não obrigação de fazer. Não. Qual é a resposta disso aqui? Equivocou-se o magistrado, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos. Sempre tem que ter vista dos cálculos. Tá? Vamos lá, galera. Para de comer pipoca. Tá limpando o dente da pipoca. É que é uma loucura. Pessoal unido, come pipoca, fandangos, amendoim, semente de quinoa. Uma loucura. Já vi de tudo aqui, né? É sim, semente de quinoa. A menina trouxe um saquinho de quinoa para a sala de aula e ficou comendo lá. Fitness não é comigo também. Eu só olhei pra menina e disse, que pena, tão novinha, vai comer um chocolate. Mas por isso que ela é bonitinha e novinha, né, colegas? Porque ela, né, se cuida. Não é que nem alguém que eu conheço que está com o microfone falando na frente de vocês, que vê um choquito e enlouquece. Tá vendo? Suborno, né, filha? Tá bom, filhos. 12 de abril, aniversário da prof. Pode mandar o chocolate. Ó, Abrilina. Vamos continuar? Vamos. Olha só agora essa questão. Em determinada vara do trabalho, foi prolatada uma sentença que, após publicada, não foi objeto de recurso nenhum dos litigantes. Todo mundo curtiu a sentença do judge, né? O judge deu a sentença, ficamos tudo faceiro e não recorremos. Segue o baile ou sonhamos, mas é a vida, tá? Olha só, 15 meses depois, imagina, 15 meses depois do sonho, esse, né? O cara continua dormindo, pelo jeito, né? 15 meses depois, uma das partes ajuizou uma ação rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho, tendo o acórdão julgado improcedente o pedido da ação rescisória. Ainda inconformada, a parte deseja que o TST aprecie a demanda. Assinale a opção que indica, na hipótese, o recurso cabível para o TST. A ação rescisória, competência originária do Tribunal Regional, né, colegas? Eu não vou lá no TST, eu vou no TRT, né? Senhor... Aí, então, eu vou no TRT, a gente acabou de falar aqui, competência originária do TRT, distribuo lá minha ação rescisória. Ela foi julgada improcedente.
essa ação rescisória? Qual o recurso cabível? Ordinário. É isso aí. Mas eu vi que tu entendeste. Eu senti daqui, tá? Sim. Tá? Então, olha lá. Por que recurso ordinário? Porque todo processo em competência originária do TRT, seja em dissídio coletivo, seja em dissídio individual, se a competência originária do TRT, cabe recurso ordinário, como se fosse uma sentença. Entendemos? Não. Tem gente que ainda não caiu a ficha. Barulhos de fichas caindo. Sim? Não? Talvez? Tô com sono? Qual a situação? Quero quinoa? Qual é a situação? Vamos lá. Então a resposta aqui é recurso, gurias, o ordinário. Pensa assim, ó, esse ordinário é tão ordinário que ele vale da sentença do primeiro grau e da sentença no segundo grau. Quando há, né? Tá? No caso da competência originária ser do próprio tribunal. Tem prazo para decisão rescisória? Mas nem se cogitou ali que é 2 anos, tá? Fala 15 meses depois. Mas nem se cogitou isso. Até por isso que ela foi julgada improcedente, porque essa ação rescisória foi manejada não pelo prazo que está na lei, que é 2 anos após o trânsito julgado, tá? Certo? Então, recurso ordinário, tá? O que eu fiz? Vamos lá. Outra. A Pafúncia, Não mandaram tá? Pafúncia da Silva trabalhou na sociedade empresária Móveis Alfafa Limitada. Jesus, né? Pafúncia trabalhando no Móveis Alfafa, tá? Por 4 anos, quando foi dispensada sem justa causa, sem receber as verbas resilitórias. Então, Pafúncia trabalhou lá na alfafa e se alfafou, porque ao sair, nada recebeu. Sentou e chorou profundamente. Mas aí ela diz, vou contratar um deva, né? E aí ela contrata um deva. Deva sabe tudo, passou na prova da ordem, né? Mas só que ele fez a segunda fase em penal. E ela achou que ele fez a segunda fase em trabalho, né? E contratou o cara. E o cara, é doutor, né? Agora é doutor. Aí é o seguinte, esse doutor ajuiza uma reclamação trabalhista pelo rito ordinário, postulando todos os direitos, as horas extras, equiparação salarial, adicional de salubridade, indenização por dano moral, porque ela foi privada da indenização que serviria para pagar as suas contas regulares. Tá? Olha os argumentos. Entretanto, o advogado da Pafúncia não indicou valores específicos para cada pedido formulado na petição inicial. Advogado de Pafúncia é tanso, de pai e mãe, certo? De acordo com a CLT, o juiz recebe toda a reclamação trabalhista, em que nenhum pedido foi indicado o valor. O que o juiz deverá? Abrir o prazo de 15 dias para que se emende a petição inicial trabalhista? Extinguir o processo sem resolução do mérito, porque todos os pedidos estão sem valor? Extinguir o processo com resolução de mérito? Ou D, mandar notificar a reclamada para que, querendo, conteste a ação? Querendo, para querendo. Deram uma acho que vai cair uma 10. Tá, eu quero saber qual é a resposta. B de bacana, tá ligado? Então, olha lá. Extingue o processo sem resolução do mérito. O que a gente viu aqui? 840 da CLT é o artigo que diz que pelo rito ordinário e específico o pedido tem que ser certo, líquido e determinado. O que o pedido tem que ser, filhos? Certo, líquido e determinado. Tá? Se não, a extinção sem resolução do mérito.
Que maravilha, o povo tá sabendo, o povo tá, ó, tô sentindo vibe boa. E quero continuar sentindo a vibe no passaporte. Quero ver os filhos lá, tá? Não, tem que ir sim, entendeu? Eu não paguei o mico de me vestirem de aeromoça e botarem uma foto minha de aeromoça no Facebook, entendeu? Pra vocês não irem no passaporte. O mico já tá total. São King Kong, não é nem um mico. Pelo menos a senhora não tá de cartomante que nem o Pietro, né? O Pietro tá de... Também tem. Até a bola de cristal. Também tem. Também tem. Não te preocupa que também tem. Então dá pra escolher, né? A pessoa tá de aeromoça, a pessoa tá de cartomante, mãe de santo, sei lá, tá ligado? Mas, enfim. Em determinada vara do trabalho, foi prolatada uma sentença que, após publicada, foi objeto de recurso ordinário pela reclamante sucumbente no feito. Se a louca é sucumbente no feito, o que aconteceu com a doida? Perdeu e se sucumbiu? Faliu! Vai ter que pagar custas, vai ter que pagar honorários do DEVA e vai ter que pagar honorários periciais. Entretanto, se a reclamante não tiver o dinheiro para pagar os honorários periciais, quem é que responde pelo encargo? A União. A gente já falou aqui também. Mas 15 meses depois, tudo é 15 meses, né? Feito o juízo de admissibilidade recursal, o recurso foi considerado deserto. Eis que a reclamante, que não possuía o benefício da justiça gratuita, não recolheu o preparo recursal. Inconformada, a parte deseja que o seu recurso seja destrancado e, no mérito, seja julgado pelo TRT. Assinale a opção que indica na hipótese o recurso cabível. Se eu tenho uma coisa que está trancada, que não sobe de jeito nenhum, o que é que eu uso? Viagra! Como agravo de instrumento? Tá? É isso aí. Então, toda vez que eu tiver... Tá vendo como cai? Tá vendo? É assim que vai cair, tá? Tomara, mas já tava gente querendo botar um ordinário, assim, de cara, né? Então, olha só, toda vez que trancar e não tiver como sair do lugar, a gente destranca através de um recurso. Foram, tá? Então tá aí, agravo de instrumento. Então é Viagra neles. Vamos lá. Agora vem outro tema aí, ó. A Moribunda da Silva, os nomes são ótimos, Pafúncia, Moribunda, sei lá, né? Essa deve ser revoltada com a mãe, né? Mas tudo bem. A Moribunda contratou você como advogado para ajuizar uma ação trabalhista em face do empregador. Entretanto, na audiência, o juiz constatou que o preposto da empresa não possuía vínculo empregatício com a empresa e muito menos carta de preposição. Diante disso, você requereu que fosse consignado em ata a irregularidade da parte reclamada e que o juiz não aceitasse o preposto como parte no processo, já que ele não tinha carta de preposição. Nos termos da CLT, o preposto não precisa ser empregado da empresa. Obrigatoriamente, o preposto precisa ser empregado da empresa há mais de 10 anos. Obrigatoriamente, o preposto precisa ser empregado da empresa independentemente do tempo que presta serviços para a mesma. E obrigatoriamente o preposto precisa ser empregado da empresa há mais de 5 anos. Pelo amor da vaca Gersa, isso aqui tá uma barbada, filhos! Qual a resposta? Ah, de quê? De amor. Ai, como tá tudo muito... É que sextou, né? Então estamos todos românticos hoje. Uma loucura. Será que é mesmo? Ah, a gente acertou. Legal. Ai, que sono, mas que isso? A pessoa bucejou na minha aula. A pessoa não tá bucejando na minha aula aí. É muita pipoca nesse corpo. Vamos lá. Vamos... Não, sonha não, filhote. Acorda. Reage, minha filha. Reage que vale a pena. Tá? Vamos lá. Vamos lá. É a questão que tu vai acertar, né? Na hora que tu bucejou, o preposto falou. Da empresa não sou. Então, vamos lá. Tá bom? Foi aí? Então tá. Olha só faltam 2. Nossa.
Essa não é questão, é Bíblia, né? Bíblia FGV. A senhora vai ter que ler com calma, que a gente não vai conseguir acompanhar. Tá bom, a senhora vai ter que ler com calma. A senhora lê com bastante calma e pausadamente. Então tá. Jéssica, já acabou, né? São umas debochadas. Deus tá vendo, hein? Olha aqui. E castiga. Cuidado pra alta, Deus tá. O Tite técnico ajuizou uma reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária S. Grenal Limitada. Em síntese, afirma que cumpria uma longa jornada de trabalho, mas que não recebia as horas extras, que sofria bullying e, portanto, tinha direito a dano moral em valor superior a 50 vezes o seu último salário contratual. A defesa nega o fato e advoga que toda a sobrejornada foi paga, nada mais sendo devido ao reclamante neste particular. Quanto ao dano moral, a defesa também nega o fato. Ou seja, petição inicial foi pedido dano moral e foi pedido horas extras. Em contestação foi contestado dano moral e horas extras. Tá. Bom, após longa instrução probatória, inclusive com perícia contábil, tinha o tal de calculista lá de novo, né? Sobrevém a sentença de improcedência que, entretanto, esquivou-se de julgar o pedido relativo ao dano moral. Então, pensa com eu, aqui com essa pessoa aqui, tá? Na inicial, foi pedido o quê? Dano moral e horas extras, ok? Em contestação, a reclamada contestou o dano moral e contestou as horas extras. Aí vem a sentença. E a sentença faz o quê? Olha lá. A sentença de improcedência, né? Julga as horas extras, mas nada fala sobre o dano moral. Então, de novo, fica a dica para você. O que você tem que fazer? Desenhar. Tem que pegar a questão e fazer esqueminha para você entender do que é que aquilo está tratando, tá? Bom, aí continua a história, olha lá. O advogado do Tite interpõe embargos de declaração porque teve uma omissão, certo? O juiz não falou nada acerca do dano moral. E aponta essa omissão do juiz em primeiro grau. O juiz de primeiro grau julga os embargos e diz assim, ó, olha, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Ou seja, o de juiz de primeiro grau nem deu bola para os embargos de declaração, tá? Então, ao julgar os embargos, o juiz mantém a decisão proferida na sentença. Então, do que a gente está falando aqui? Desta sentença que não julgou o dano moral. Tá? Beleza. O Tite, então, interpõe um recurso ordinário ao TRT, requerendo que o tribunal se manifeste acerca do ponto não ventilado pelo juiz de primeira instância. Então, diante do caso concreto apresentado, olha as alternativas. Poderá o TRT apreciar matéria não ventilada pelo juiz de primeiro grau a título de efeito devolutivo em profundidade, já que foi respeitado o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a causa encontra-se madura para ser julgada. Teoria da causa madura, exatamente. Tá? B. Não poderá o TRT se pronunciar sobre matéria que o juiz de primeiro grau não tratou. Nesse sentido, os autos deverão retornar ao primeiro grau para que haja um pronunciamento jurisdicional sobre o ponto omisso. C. O TRT sempre pode se pronunciar sobre matéria não apreciada pelo juiz de primeiro grau, ainda que a causa não esteja madura. D. O TRT deverá remeter os autos ao TST para que este se pronuncie sobre a questão.
Qual a resposta? Este tema foi dado aqui e foi falado para vocês do curso regular que nós temos uma súmula do TST que trata do efeito devolutivo em profundidade, tá? Então, o que diz lá? Se eu tenho uma petição inicial, esta petição inicial traz o dano moral e traz as horas extras, se eu tenho uma contestação em que é contestado o dano moral e as horas extras, mas se na sentença foi omisso um dos pontos, eu tenho que observar o andamento do processo até a sentença. Se foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, isto significa que a causa está madura para julgamento. É a teoria da causa madura apontada por Araquém de Assis e encampada ao processo do trabalho. Se a causa está madura, ou seja, houve observação do contraditório e da ampla defesa, significa então que pode o tribunal, em efeito devolutivo em profundidade, se pronunciar sobre matéria que não foi tratada na sentença de primeiro grau. Onde está isso? Onde está esta previsão legal? Pausa para pensamento. Onde está isso? Saúde. E aí? Onde é que está? A colega espirrou. Onde é que está? Isso aí. Súmula 3.9. Já estou dando duas bestas. Súmula 3.9. Ai, Senhor. É onde está escrito súmula do TST. Não, sim, mas é Alguém se acha? Cara de paisagem no momento. Isso aí. Súmula 393 do TST. Se chama efeito devolutivo em profundidade. Tá? Certo? Então, qual é a resposta? Letra A. eu não conseguiria nem ler até o final. A 20 e última questão. Tá? Em sede de processo trabalhista, após o trânsito julgado da sentença, transitou em julgado, ok? E elaborada a conta de liquidação, foi aberto o prazo sucessório de 10 dias para que as partes se manifestem sobre a mesma. Considerada essa hipótese, assinale a alternativa correta. O prazo. Primeiro, vamos lá. Em sede de processo trabalhista, após o trânsito em julgado, e já foi elaborada a conta de liquidação. Então, eu estou em que fase aqui? Eu estou na liquidação. Então tá, estou na liquidação. Ok, maravilha. Então eu estou dentro da liquidação. E aí o juiz abre um prazo de 10 dias para que as partes se manifestem sobre esse cálculo. O que está errado, meu anjinho? O prazo é 8 dias. Então, assim, quando a gente pega isso aí, começa a fazer o esqueminha, começa a desenhar para entender em que parte do processo a gente está. Então, aqui, o que eu tinha que sublinhar? Né? Em sede de processo trabalhista, após o trânsito em julgado, elaborada a conta da
liquidação. Sublinha a liquidação e vai lembrando como é que é o esquema do passo a passo da liquidação. Cá está. Tá? Bom, foi aberto um prazo sucessivo de 10 dias. A gente já olha aqui, já vê de cara que o prazo é de 8 dias e é um prazo comum. Sucessivo significa que primeiro o reclamante tem direito de se manifestar e depois a reclamada tem direito de se manifestar. Tá? Então, as alternativas. Primeiro, obrou equivocadamente o magistrado, pois conforme a CLT, o prazo é comum e de 8 dias. Obrou corretamente o magistrado, pois conforme a CLT, o prazo é sucessivo de 10 dias. Obrou equivocadamente o magistrado, pois conforme a CLT, o prazo é sucessivo e de 8 dias. Olha como é a maldade, tá? Então, obrou equivocadamente o magistrado, pois conforme a CLT, o prazo é comum e de 8 dias. Então, aqui, vocês tinham que lembrar o quê? Vocês tinham que lembrar que era na fase específica da liquidação. Na fase específica em que eu estou apresentando a impugnação aos cálculos de liquidação. E que esse prazo, pela CLT, hoje em dia, pós-reforma trabalhista, é de 8 dias e é um prazo comum. Então, vocês têm que ter em mente o quê? Certo? E foi a minha tentativa aqui com vocês nesses 2 dias, colegas. Que vocês sublinhem o que é importante na hora de resolver a questão. A técnica da resolução de questão é sublinhar, desenhar. Sublinhar e desenhar. Se sublinhou e desenhou o esquema, não vai ter erro. Vocês vão passar e vão vê-los na segunda fase. Seja em constitucional, seja em penal, seja em civil, seja em trabalho, em tributário, sei lá. Que seja uma previsão. Que precocinho que não seja. Tá? Seja uma previsão isso. Mas olha pra cá. Nada acontece sem esforço. Nada acontece sem dedicação. Falo isso por mim, que já passei por tudo que vocês estão passando. Passei na primeira prova da OAB que eu fiz, tanto na primeira fase quanto na segunda, tá? Mas assim, ó, eu estudava 8 a 9 horas por dia. E a técnica de resolução de questões para isso era sublinhar, analisar e desenhar, montar o esquema da questão. Se querem passar, segue a dica. Não vai ter erro. Dúvidas sobre qualquer ponto de direito processual do trabalho. Quais são as dúvidas? Momento de tirá-las. Nenhuma dúvida? Ela tá procurando se ela tem dúvida. Estou vendo se ela tem alguma coisa no texto. Às vezes eu anoto umas coisas perdidas. Então anota e fala, porque a gente já acaba com a tua dúvida aqui agora. Tá, então não esqueça. Pedido, certo, determinado e com indicação do valor. Se for no rito ordinário, extinção do pedido sem resolução do mérito. Se todos os pedidos estavam sem indicação do valor, é extinção do processo sem resolução do mérito. Se for no rito sumaríssimo, aí eu tenho o arquivamento da reclamação. Não se esqueçam que no rito sumaríssimo, a administração pública direta não pode ser parte no processo, por expressa exclusão da CLT. Não esqueçam que de agora em diante, todo e qualquer crédito trabalhista, ele é atualizado de acordo com a TR. Não se esqueçam que o juiz trabalhista pode mandar colocar o nome do executado devedor empresa no BNDT, Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas, tá? E só que ele tem prazo que ele pode fazer isso, que é 45 dias após o trânsito julgado e que não foi pago o débito.
tá? O preposto não precisa ter nenhuma vinculação com a empresa. Pode ser qualquer pessoa e não precisa, não há a necessidade de carta de preposição, certo? Te liga nisso. Se ele não tem vinculação com a empresa, não precisa isso, tá? Outra coisa, quanto à questão do preparo, vocês têm que ter na cabeça que o preparo é custas mais depósito recursal para a reclamada. Somente para a reclamada é custas mais depósito recursal, tá? E que esse depósito recursal, por força da reforma trabalhista, artigo 899, foi alterado, que nós temos agora a isenção e nós temos quem recolhe esse depósito recursal pela metade, tá? E não esqueçam também que o depósito recursal, ele pode ser substituído por seguro fiança judicial. Então, assim, ó, eu posso substituir por uma garantia judicial. O cara não tem dinheiro, mas tem o nome limpo. Então, ele vai no banco e diz, eu preciso de 15 mil reais para recorrer. O banco dá uma fiança para ele de 15 mil reais e ele pode recorrer. Então, o valor do preparo pode ser substituído por seguro fiança judicial. Pode cair isso, porque foi alterado e não caiu até agora, tá? Outra coisa, não esqueçam que se o preparo, se ele não foi efetivado na sua completude, haverá o prazo de 5 dias para se complementar. Então, presta atenção. Eu tenho a possibilidade de complementar. Eu só complemento aquilo que foi a menor. Porque se não foi feito o preparo, não há a possibilidade de complementação. Aí a deserção, tá? Então, isso está lá na OJ 140 do TST. Pois não? E se, bom, aí César, ela quer saber, tá, mas e se ele depositou a mais? Bom, ninguém vai devolver nada. Então, assim, depositou a mais, depositou a mais. Agora, se depositou a menos, aí pode complementar no prazo de 5 dias. Se não depositou nada, não pode complementar, porque a gente só complementa aquilo que já existe. A menos, é claro. Tá? Certo? Então tá. Então, já que ninguém tem mais dúvidas, a gente termina por aqui. Faço votos de realmente vê-los no passaporte, porque vai valer a pena. Aquela história de botar alguns professores, quase todos, né? Com a questão de ser pai de santo, cartomante, é porque a gente acerta realmente as questões que caem na prova. É por isso aquilo, tá? E no passaporte, a gente vai lá e dá um pausão e normalmente dá certo. Então, efetivamente, venham conosco, venham com o passaporte verbo jurídico. Estamos esperando por vocês. Verbo neles. Boa sorte. Até mais.